Hoje nós vamos abordar um assunto um pouco difícil, complicado de falar, com narrativas um pouco pesada, quem sabe dolorosa, quem sabe vai machucar um pouco. Mas não podemos deixar de falar sobre essa reflexão, sobre essa história, sobre esta mensagem que eu irei passar para você através deste bate-papo que nós iremos conversarmos no dia de hoje. Então, sem perca de tempo, olá Deus, olá Espírito Santo, olá Jesus, olá guerreiros, olá guerreiras, olá amigos e olá amigas, olá família. Aqui quem está falando é o seu amigo de sempre, o Rocha. Tudo bem? Como eu disse no começo do vídeo, nós vamos abordar um assunto um pouco complicado. E eu quero dividir com você. Mas antes de eu entrar nesse assunto, quero eu fazer aqui uma entrada, um contexto, um índice, uma base, para a gente começar a levantar a nossa história. Você já viu uma pessoa quando ela tem um diabetes um pouco profundo? Um diabetes. Quantas pessoas você sabe que tem um diabetes um pouco avançado? E quando este mal ele já está avançado, em muitos casos ele chega a começar, infelizmente, a comer o corpo da determinada pessoa que tem aquela enfermidade. Tem hora que você acaba, muitas das vezes, sem querer. Você que tem essa enfermidade tem que tomar todo o cuidado. E você acaba machucando a pontinha do dedo do pé. E devido a este mal que sobreveio a esta vida, essa enfermidade ela não cicatriza. E ela vai se abrindo, se abrindo, se abrindo, se abrindo, se abrindo. E chega uma hora, se Deus não tiver misericórdia, é preciso os médicos começar a amputar membros e parte do corpo para que essa doença ela não avance e para que você tenha um bem-estar e uma vida um pouco melhor. E não resta outra alternativa para o médico a não ser amputar parte dos membros do seu corpo. É uma dor, mas automaticamente, como não existe outra saída, você concorda e quem sabe fica até feliz, não é isso? Eu disse que é um assunto um pouco difícil de falar. Mas também tem uma outra área que eu quero dizer para você, que é infelizmente, desculpa a expressão da palavra, o câncer. Quantas pessoas infelizmente têm um câncer maligno e esse câncer ele acaba, como que eu posso falar a palavra mais correta para não ser tão grosso? Vamos colocar assim. E esse câncer ele acaba corroendo, comendo também parte do corpo daquela pessoa, devorando, espalhando, entra na corrente sanguínea, começa muitas das vezes a devorar parte dos órgãos do seu corpo, entre aspas dizendo, e é uma dor insuportável que aquela pessoa tem. E muitas das vezes os médicos conseguem reverter aquela situação, reverter aquele câncer, reverter aquele mal, consegue trazer a cura para uma pessoa cancerosa. Mas muitas pessoas não têm a mesma sorte
E eles acabam, infelizmente, passando desta vida para o outro, devido à enfermidade que sobreveio o seu corpo. E o que resta é lamentar, lamentar e lamentar. E quando você sabe que uma pessoa tem um diabetes avançado, pode ter certeza absoluta que você começa a lembrar daquela pessoa e você começa a refletir durante a sua vida para que você não possa ter ou cair naquela mesma situação. E assim também é uma pessoa cancerosa. Você começa a conversar, dialogar com essa pessoa para saber o que essa pessoa fazia, a hora que essa pessoa dormia, a estadia daquela pessoa, o que aquela pessoa se alimentava, como foi a vida daquela pessoa, para que você aplique isso na sua vida, para que você não possa também pegar aquela enfermidade. Tem uma outra também, que é uma coisa mais pesada, que é chamada a lepra. Exatamente, a lepra. O que significa? A lepra é aquele algo como se fosse uma ferida. E em muitos casos, se você pegar um pedaço de bife e de carne e colocar sob uma lepra e deixar alguns minutos, você vai ver que ela começa a comer aquela carne. Ela começa a comer aquele bife. E começa a sair, desculpa a expressão, aquela água, que é, infelizmente, uma doença muito grave. E somente a misericórdia de Deus que pode salvar, curar e dar uma vida melhor para essa pessoa. Como você conhece a história dos 10 leprosos, que quando era descoberto aquela doença sobre a vida deles, antigamente eles eram afastados da sociedade, eles eram levados para um arraial, e ali ele ficava-se distante para tentar se curar, e ele só podia voltar para a sociedade, voltar para a sua família, voltar para a sua vida novamente, quando o sacerdote, ele detectava, como se fossem os médicos nos dias atuais, quando ele visualizava que aquela lepra havia sumido, havia regredido, havia acabado, e aí ele dava permissão para você voltar novamente para a sua família e para a sua vida. Mas o que eu quero dizer através dessas 3 algo pesado que nós falamos hoje? Nós iremos falar de um algo que é mais pesado do que o câncer. É mais pesado que a diabetes. É mais pesado do que a lepra. Rocha, você está me assustando. Rocha, você está me assustando. Não. Você sabe que doença é essa? Que mal é esse? Que sobrevém à vida de muitos, que atinge a vida de muitos, e quem sabe mata muitas pessoas. Essa doença se chama, se podemos chamar de doença, ela se chama-se inveja. 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 Ela é maior do que o câncer. Ela é maior do que a lepra. Ela é maior do que o diabetes. E é sobre isso que nós iremos falar no dia de hoje. Sente da poltrona, coloque o seu cinto e vamos para a conversa, para a história no dia de hoje. No momento que eu comecei a fazer essa narrativa, creio eu que você fez uma viagem na sua mente e já viu se você passou por este mal, ou alguém na sua família passou por este mal, ou um colega passou por este mal,
ou quem sabe você mesmo passou por este mal. A inveja que alguém lançou contra a sua vida, contra você. Você já se perguntou por que muitas das vezes você chega em um lugar, ou você passa na rua, ou você vai em um banco, e de repentemente ali tem uma pessoa que você convive com aquela pessoa. Você não tem amizade profunda. Você praticamente não tem um bate-papo com aquela pessoa. Mas você passa pelaquela pessoa e dá bom dia, boa tarde, boa noite. Mas de repentemente, do nada, aquela pessoa resolve começar a fazer cara feia para você. Aquela pessoa começa a te olhar de cima a baixo. Aquela pessoa começa a entortar o nariz. Aquela pessoa do nada levanta e sai de perto de você e você não entende o que está acontecendo. Você fica com vergonha de perguntar, mas você sente que algo não está bem. Isso é conhecido como seta maligna, ou em outras palavras, é conhecido como inveja. É exatamente isso. Não é porque você está sujo, não é porque você está com mau cheiro, não é porque sua roupa está rasgada. Você chega a pensar tudo isso, mas não é. É simplesmente aquela pessoa, ela queria ser você. Ela tem inveja do seu sentado, ela tem inveja da sua roupa, ela tem a inveja do seu modo de falar, ela tem inveja da forma que as outras pessoas te tratam, ela tem inveja da postura que você tem diante da sociedade e simplesmente ela resolve fechar a cara para você, sem você ter feito absolutamente nada. Em outras palavras, essa pessoa não quer que você exista. Agora você começa a entender que essa doença, ela é mais forte do que todas as outras que eu citei no início desse vídeo. Mas vamos lá. Inveja. Inveja, inveja. O que significa? Desejo de possuir aquilo que o meu próximo adquiriu. Desejo de estar no lugar do meu próximo para obter aquele bem. A inveja, quando está avançada, deseja-se até mesmo a morte da pessoa que adquiriu aquele bem, porque infelizmente ela não teve a mesma sorte, a mesma oportunidade de possuir aquilo que Deus proporcionou para aquela outra pessoa. A inveja. Inveja, ela estraga muitas amizades, ela estraga muitas famílias, ela estraga muitos relacionamentos, ela estraga muitos empregos. Inveja, ela acaba com a união da sociedade. Inveja, um câncer maior na vida do ser humano. Todo o cuidado é pouco. Quantas e quantas vezes você consegue se pôs um trabalho e quando você chega ali, naquele trabalho, já tem aproximadamente cerca de mais de 600 funcionários naquela empresa. E você, com certeza, você quer dar o seu melhor para mostrar para o seu patrão, para o seu gerente, para o seu encarregado, para os seus colegas, que você é uma pessoa útil, que você é uma pessoa capaz, que você é uma pessoa competente, que você é uma pessoa inteligente.
Nada mais, nada menos. Você não quer ser maior do que ninguém. Você não quer ser melhor do que ninguém. Você não quer pisar em ninguém. Você não quer tomar o lugar de ninguém. A única coisa que você quer é mostrar que você é competente, que você é capaz, que você foi a pessoa certa para ter direito àquela vaga. Mas muitas das vezes, quando você chega ali, muitos daqueles funcionários, eles te recebem com um bem-vindo. Muitos até verdadeiros, muitos até com um sorriso sincero. Muitos até verdadeiramente com amizade sadia e leal. Mas você começa a notar que tem um grupo que ele não te recebe da maneira que você achou que poderia ser recebido. Por que será? Por que será? Não precisa falar. E aquela pessoa começa a te observar. E você quer ver aquelas pessoas se levantarem contra você, não te dar palavra, não querer sentar perto de você na hora da refeição que vocês forem almoçar, não quer conversar com você, não quer te dar bom dia na entrada da empresa, da firma. É quando você começa a se sair bem. É quando você recebe o elogio do seu encarregado. É como o seu patrão bate no seu ombro e diz assim: você me parece ser um funcionário exemplar, uma pessoa competente. Era exatamente uma pessoa dessa que eu precisava na minha empresa. E lá do lado tem alguém ouvindo. Quem sabe uma daquelas pessoas é uma pessoa sincera. Mas do outro lado é o invejoso, é a invejosa que está ouvindo. E aquela pessoa que é leal chega para você, bate no seu ombro e diz: olha, o patrão está gostando de você. O encarregado está gostando do seu trabalho. Olha, o dono da empresa tem te elogiado. Mas do outro lado, invejoso, você chega e diz: olha, você viu o que o encarregado falou comigo? O que o patrão falou comigo? E ele vira para você e diz assim: quando eu entrei aqui, ele também me falou a mesma coisa. E hoje nem comigo praticamente ele conversa. Não caia nessas palavras não. Não se empolgue com essas palavras não. Não fica alegre com essas palavras não. Daqui a pouco ele vai chegar aqui e vai te derrubar. Você começa a me entender? Você começa a me entender? Você começa a colocar na mente o que eu tô falando? Que tinha a ver aquela pessoa chegar para você e jogar água em cima da sua brasa, ofuscar o seu brilho, tentar acabar com a sua alegria, tirar o sorriso do seu rosto? Se aquela pessoa não quisesse ajudar, calasse a boca, mostrasse que não era invejoso ou invejosa, colocasse ali e começasse a se corroer sozinho. Mas não, o invejoso, ele é terrível. E ali, ele começa a te observar naquela empresa, o momento em que você deixa uma chave, um parafuso cair. É a deixa que ele queria. Ele vai lá pro encarregado e diz: olha, fica de olho em fulano, fica de olho em cicrano, fica de olho em beltrano, porque ele tá deixando a chave cair toda hora ele derruba os parafusos no chão. Ele vai pro banheiro e fica 5, 10 minutos, 15 minutos, sendo que você ficou 1. A finalidade dele é te arrancar da empresa. A finalidade dele é arrancar você do trabalho. A finalidade dele não é que você tenha amizade com ninguém. Ele não quer que você tenha amizade com ninguém. E todas as pessoas que se aproximam de você, essa pessoa quer tirar essa pessoa de perto de você.
Você já notou uma pessoa que você não fez nada contra essa pessoa, que você não falou nada contra essa pessoa, que você nunca levantou a voz contra essa pessoa, que você sempre respeitou essa pessoa, que você sempre admirou essa pessoa, que você sempre torce pelo sucesso dessa pessoa, mas de repente, do nada, essa pessoa para de conversar com você? Por que será, Rocha? É porque muitas das vezes ela acabou ouvindo o conselho do invejoso que não gostava de você e fez aquela amizade entre você e aquela pessoa que você admirava se perder, acabar. Ela destrói aquela amizade e começa a sorrir da sua cara. Quantos de vocês estão vendo nessa história e nesse bate-papo que eu estou contando agora? Fala a verdade. Do nada, a pessoa para de conversar com você, mesmo você sem ter feito nada. A inveja é um mal destruidor, que lá na frente você vai saber, infelizmente, uma história muito triste que aconteceu. Quem sabe você consegue batalhar, lutar, anos e mais anos, juntando um valor, fazendo economia, deixando muitas das vezes de comer, se pôs uma refeição melhor, para juntar um valor, para poder comprar, se pôs uma moto. E depois de anos e anos e anos e anos e anos, você juntando aquele valor, você acaba comprando aquele bem. Quando você vai mostrar aquele bem ali, muitas pessoas te parabenizam, muitas pessoas pegam na sua mão com firmeza e verdade, honestidade, sinceridade e bondade. Mas você, sem saber, acaba mostrando aquela moto para o invejoso ou a invejosa. Você pode observar que ele não fica feliz, que ele não fica alegre. Ele tenta até fingir, mas ele não fica feliz. Você nota, você conhece, você sabe. Vem no seu pensamento na hora que aquela pessoa não ficou legal, que você mostrou aquele bem. Muitas das vezes você chega até a perguntar: você tá bem, fulano? Você tá bem? Parece que você tá triste. Não, eu não tô triste não. Ele não tá triste. É mais do que tristeza. Ele tá com inveja do ser. Ele queria ter obtido aquela moto no seu lugar. Ele queria estar mostrando aquela moto para você no seu lugar. E você monta naquela moto todo fofo, todo alegre para desfrutar, para passear. Quem sabe com a sua namorada, com a sua noiva, com a sua esposa. Mas quando você monta naquela moto, o invejoso fala na mente ou até mesmo com palavra no batido da boca dizendo: tomara que cai, tomara que quebre, tomara que roube. É assim ou não é? Eu falei no começo que ia ser pesado, mas precisamos entrar. Não podemos contar só maravilhas. Pregadores de rosa, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas pregue também que Deus é justiça. E aí ele fica contando os minutos para você chegar e dizer que você caiu com a moto, que sua moto foi roubada. E Deus livre e guarde, muitas das vezes por descuido, acaba acontecendo uma queda assim da moto. E a sua moto acaba amassando o tanque. E você chega para aquela verdadeira amiga e diz assim: rapaz, eu tô um pouco triste, porque a minha moto caiu, acabou amassando o tanque. E aquela pessoa verdadeira diz: ô rapaz, que pena, que dó. Ô rapaz, você não merecia isso, só se você não tiver um dinheiro aí. Eu tenho até um valor aqui, ó. Eu tenho até um valor, eu posso te emprestar para você comprar um novo tanque. Ou quem sabe você pagar um lanterneiro para poder fazer o conserto. Mas quando você chega pro invejoso e diz que a sua moto caiu, ele vira para você e diz: caiu? Caiu como?
Caiu como? Meu Deus do céu! A moto caiu? Ai, menino! Meu Deus, passa a mão no tanque da moto. E você vê que quando você contou que comprou a moto para ele, ele não ficou feliz. Mas quando você caiu com a moto, ele deu uma gargalhada. Inveja. 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 Exatamente isso. Quantas e quantas vezes você junta um valor para poder comprar sua casa? Anos e mais anos também de trabalho. Junta mais seu esposo, junta mais sua esposa. Quem sabe junta com seus filhos. A sua mãe ajuda, o seu pai ajuda. Quem sabe a prefeitura também te dá uma ajuda. E você consegue comprar a sua casa. E aí você convida um amigo para poder ir almoçar lá, o verdadeiro amigo. E quando ele chega ali, ele se sente que ele fica alegre com você. Ele te dá um abraço apertado. Ele sorri com você. Ele simpatiza com você. A alegria que está na sua vida é a alegria dele. E ele fica muito satisfeito de estar ali dizendo: você merece, sua família merece, sua esposa merece, os seus filhos merecem. Mas muitas das vezes você, sem saber, acaba convidando o invejoso para poder almoçar ali na sua casa. E quando ele chega ali, ele entra na porta e até tenta fingir um sorriso. É verdade ou não é? E ele começa a olhar para o teto, ele começa a olhar para a janela, ele começa a olhar para as portas. E muitas das vezes a primeira coisa que ele te pergunta é assim, ó: como é que você conseguiu comprar essa casa? Quantas prestações você fez para poder adquirir essa casa? Você vai pagar essa casa em quantos anos? Quem te ajudou a comprar essa casa? Quem é o dono dessa casa? Muitas das vezes é para você passar o endereço do dono da casa, para saber se você parcelou a casa, para quando ele sair dali, ele ir na casa do dono da casa e chegar e dizer: você vendeu a casa para aquela pessoa, ele não vai te pagar. Se eu fosse você, eu devolveria o dinheiro. Você vendeu a casa para a pessoa errada. Ele começa a te queimar. Ele começa a te queimar diante do pessoal da casa. Ele começa a te queimar diante da sociedade. Ele começa a te queimar diante dos seus amigos. Ele começa a te queimar diante da sua família e dos seus familiares. É o tempo todinho dizendo que você não presta, que você não vale nada, que você tem uma corrente negativa, que não queria estar perto de você, que não queria ser você. Como Deus fez uma pessoa como você e colocou na terra, sem você ter feito nada. Inveja, inveja, inveja. Câncer maldito, lepra maldita. A inveja. Quantas pessoas você conhece que está vivendo essa situação? Mas agora nós vamos para uma parte que eu quero que você redobre a sua atenção. Redobre bem a sua atenção agora. Fale com as pessoas que estão conversando para ficar quieto, que você vai ouvir algo. Um homem saiu do interior da Bahia e foi para a capital de São Paulo para procurar trabalho. Esse homem tinha um sonho, tinha um alvo, tinha um objetivo, tinha um desejo. Dia após dia, esse homem levantava todos os dias e só pensava nesse sonho. E este homem, ao chegar na capital, ele conseguiu se pôs o seu emprego. E enquanto seus colegas, eles saíam ao final de semana para lanchar, para passear, para ir num parque, para ir numa festa, para ir num rodeio, aquele moço
ele não ia. Exatamente isso. Ele não ia. Ele pegava o seu salário do final do mês, ia debaixo do seu colchão, colocava-se, pois, aquele salário embaixo do seu colchão, tirava apenas o básico para comprar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 2 quilos de açúcar, um pacote de café, e o resto ele guardava e guardava. Quantas e quantas vezes ele foi para o trabalho com a sandália, com a correia de um, correia de outro, porque ele não gastou dinheiro para comprar outra sandália, para juntar, para realizar e concretizar o seu sonho. Quantas e quantas vezes ele comeu-se, pois, ovo, exatamente isso que você está ouvindo. Ele comeu ovo. Às vezes você pode dizer, mas Rocha, que homem miserável. Não. Quando a pessoa tem alvo, tem desejo, tem perspectiva, tem sonho, tem objetivo, tem sonhos, e essa pessoa é uma pessoa firme, ele diz, eu vou me apertar um pouquinho, mas eu vou realizar o meu sonho. E muitas das vezes, esse homem não era um homem miserável. Simplesmente ele tinha um desejo no seu coração de adquirir aquele bem. Quantas e quantas vezes o carrinho de picolé chegava-se, pois, ali na obra, que ele trabalhava de pedreiro, e todo mundo comprava-se, pois, o picolé, e falava com ele, você não quer, João? Olha, o carrinho de picolé está aqui. E ele falava assim, não, eu não quero não, muito obrigado. Quando as pessoas pagavam para ele até chupava o picolé, agradecia. Mas quando não pagava, ele também não ficava triste. Ele continuava na sua obra, trabalhando, cantando e sonhando com seu objetivo. E aquele homem trabalhou durante 8 anos. Exatamente isso que você está ouvindo. Ele trabalhou durante 8 anos para conquistar o seu sonho, conquistar o seu objetivo. E ele conseguiu. Graças a Deus ele conseguiu o seu objetivo, que era comprar um chamado Camaro amarelo. Exatamente. O sonho dele era comprar um Camaro amarelo, um carrão daqueles que fez muito sucesso, até na voz aí de muitas duplas sertanejas como Mariano. E ele juntou-se, pôs o valor, foi-se até a agência, comprou-se aquele carro na época à vista, no valor de 210 mil reais. 210 mil reais ele pagou naquele Camaro amarelo. Ele ficou muito alegre, ele ficou muito contente. Ele mostrou o seu carro para os funcionários da obra. Eles parabenizaram ele. O dono daquela obra ficou feliz. O encarregado falou, rapaz, eu acho que você é o encarregado. Sorriu com ele, sem inveja, sem maldade, sem tristeza, sem rancor, sem mágoa. Todos ficou felizes pelo sucesso dele, ali da obra. E aquele homem já tinha sua carteira de habilitação. E ele disse assim, olha, se tudo correr da vontade de Deus, no final do ano, eu irei para a Bahia, para o interior da Bahia. Eu vou visitar a minha família. Eu vou visitar os meus amigos.
Eu vou mostrar o bem que eu adquiri. Eu vou mostrar o bem que eu consegui comprar depois de anos e anos e anos de trabalho. Ele não via a hora agora de poder ir ali mostrar para sua família, mostrar para sua cidadezinha no interior da Bahia, uma cidadezinha de apenas 16 mil habitantes, que ele venceu na vida ali na capital de São Paulo. Muitas pessoas sabiam que ele tinha aquele sonho, que ele tinha aquele desejo. E ele contava os minutos para chegar essa hora, essa data. E quando foi dia 28 de dezembro, já aproximando o final do ano, este homem preparou os presentes, comprou-se a sua mala, lavou-se o seu carro, pegou as suas economias e foi rumo à sua cidade. E todos os postos de gasolina que ele parava para abastecer, ele descia-se depois do carro, para quando o frentista colocasse a gasolina, não deixasse derramar a gasolina no carro e manchar. Ele chegava a dar até uma gorjeta pro frentista, para ele abastecer o carro com cuidado. E foi-se, pois, um dia e meio de viagem até chegar na sua cidade. Quando ele chegou na sua cidade, que ele entrou, ele baixou-se, pôs os vidros do seu carro. Em outras palavras, para dizer para a sua cidade, para o povo, para a população, para os seus amigos, para os seus conterrâneos: eu venci na vida, eu consegui, é eu que estou entrando aqui, ó, é eu, o João, eu fui vencedor. Lembra do meu sonho que eu disse para vocês que eu iria comprar? Eu juntei o dinheiro, eu passei um aperto, eu deixei de ir muitas festas, eu deixei de comer muitas coisas que eu queria, mas eu consegui comprar o meu sonho, o meu objetivo. E quando ele encostou aquele carro ali na porta de sua casa, a sua mãe, quando viu ele saindo ali de dentro, a sua mãe começou a bater palma, já de idade. Maravilha, maravilha, maravilha! O seu irmão do outro lado começou a dizer: ele merece, ele merece, ele merece, ele merece. As lágrimas saíam do rosto de sua mãe, as lágrimas saíam do rosto do seu irmão, as lágrimas saíam do rosto da sua irmã. Você merece, meu irmão, ele merece. Mas de repentemente sai-se um vizinho dali do lado. E diz assim para ele: e aí, João? Ele diz: opa, tudo bem? Eu tô bem, e você? Eu tô bem. Você lembra, meu vizinho, que eu tinha um sonho de comprar o meu Camaro amarelo? Eu consegui. Aqui está ele. O meu Camaro amarelo. E ele pegou-se, pois, e aí você vai entender. Ele foi até o carro e ele não sorriu. Ele passou a mão no carro do João, mas ele não sorriu. Ele olhou-se, pois, e perguntou para o João: como que você comprou este carro? O João disse: ó, rapaz, todos esses anos que eu estou em São Paulo, eu juntei o dinheiro, eu fiz a minha economia. Eu juntei tudo, deixei de passear, de comer muitas coisas para possuir este bem. E ele deu um sorrisinho sem graça entre os dentes. Fala a verdade.
Você deve ter comprado em 100 prestações. Você comprou em 100 prestação. Você deve ter comprado sem entrada. Quem sabe esse carro nem seu não é? Esse carro não é seu não. Você não tem competência de ter um carro desse. Esse carro não é seu não. Você pode enganar sua mãe, você pode enganar sua irmã, você pode enganar seu irmão, você pode enganar os outros bestas aqui da cidade, mas você não engana. Esse carro não é seu. E o João disse: rapaz, desculpa eu frustrar, eu achei que você ficaria alegre, mas esse carro é meu sim. Eu comprei e paguei, graças a Deus. E eu comprei esse carro à vista, na raça, com muitos anos de trabalho duro, suor. Eu comprei. Se você não quer acreditar, o problema é seu. E ele diz: não, fica com a sua concepção que eu fico com a minha. Eu não acredito que você comprou esse carro. E o João não ligou. Entrou-se para dentro, tirou suas malas. E as pessoas olhou ali, viu aquele gesto assim esquisito. A mãe do João falou: não, João, não liga não, ele é assim mesmo. Ele é invejoso, ele não se dá bem com ninguém, ele não quer ver o sucesso de ninguém, ele não torce pelo sucesso de ninguém, ele quase não conversa com a gente. Esse dia eu comprei uma televisãozinha aqui, meu filho, uma simples televisão. Quando o carro chegou aqui para entregar, ele perguntou quem é que me deu a televisão. É triste. O invejoso é uma pessoa triste, o invejoso é uma pessoa cruel. Se porventura esse mal está querendo sobrevir a sua vida, o seu pensamento, a minha vida, o meu pensamento, em nome de Jesus, repreenda, não deixe essa lepra te pegar, não deixe esse câncer te comer, não deixe esse diabetes te destruir, arranque antes que seja tarde demais. E o João colocou as suas bolsas ali dentro, entrou-se no seu carro com seu irmão, sua irmã, e foi para um barzinho para beber a sua bebida e mostrar para o dono do bar, que era amigo dele, a sua conquista. O dono do bar ficou bastante feliz, alegre. Apareceu diversas pessoas para tirar foto do Camaro. E muitas pessoas pegou na mão, foi muitos apertos de mão que João ganhou. Parabéns, João. Parabéns, João. Parabéns, meu amigo. Você merece, parabéns. Boa aquisição, bom carro. Mas também em frente ali, passou-se o seu vizinho invejoso e viu as pessoas tirando foto do carro. Viu as pessoas cumprimentando o João, parabenizando o João. E aquilo ali só foi nascendo a ira. Só foi nascendo o desejo maldito mais ainda. A inveja subiu mais 1, 2, 3, 4, 5 degraus. E ele começou a arquitetar coisa na cabeça dele. Exatamente isso que você está ouvindo. E o João passou-se o dia, a tarde toda do outro dia, ali naquele bar, naquela região, naquelas ruas, na casa dos seus amigos, mostrando o seu bem. E de repentemente, chegou-se a hora de dormir. A casa de João, por ser uma casa simples e uma casa de cerca, a casa não tinha garagem. E o João colocou-se o seu carro ali, do lado de fora da casa. E por mais que ele sabia que o seu vizinho estava com um pouco de inveja, entre aspas, dele, e ele não levou a maldade de nada. E ele encostou o seu carro ali e foi dormir. E aquele homem, aquele vizinho, ele foi até um posto de gasolina. Exatamente isso que você está ouvindo. Comprou-se a gasolina, o frentista chegou a questionar: para onde você vai levar essa gasolina? Ele falou: não, é porque eu vou queimar ali uns cupins, umas casas de maribondo que tem lá no quintal de casa. E o frentista vendeu. Ele esperou da 00:30. Cidade pequena, você sabe que as pessoas dormem cedo, não tem movimento. E ali todo mundo foi dormir.
E quando as pessoas foram dormir, ai meu Deus! Ai meu Deus, a inveja! Ai Senhor, invejoso! Ai meu Deus, que câncer maldito! Que ser humano ruim! Que ser humano cruel! Cuidado com a inveja, meu amigo! Ele jogou-se a gasolina no Camaro do João e ateou fogo. Ai, Deus! Olha o que a inveja causa! Destrói o trabalho, destrói a família, destrói a amizade, destrói a conquista, destrói o sonho, destrói o objetivo! A inveja maldita, arranque este mal da sua vida, pelo amor de Deus! Pare de desejar mal para a pessoa, pare de falar mal das pessoas, pelo amor de Deus! Pare! E ele ateou fogo no Camaro amarelo do João. O carro não tinha seguro, gente. O carro não tinha seguro. E de repentemente o João acordou, a família do João acordou, os outros vizinhos acordou, ele já tinha corrido. E o Camaro do João pegando fogo, o Camaro do João pegando fogo, o Camaro do João pegando fogo. A sua mãe caiu de joelho chorando, a sua irmã e o seu irmão caiu de joelho chorando. O João colocou a mãozinha na cabeça e falou: não, meu Deus, não, meu Deus. Oh, Senhor, não, meu carro não. Anos e mais anos de trabalho. Oh, meu Deus, meu carro não, Senhor, meu carro não. Pelo amor de Deus, meu carro não, Senhor. E pegaram-se água, gente, e tentaram jogar água, e juntou a vizinhança, e juntou seu pai, sua mãe, seu irmão, a sua mãe com um baldinho pequenininho jogando água. E quando eles conseguiram apagar o fogo do Camaro, infelizmente deu perca total. O Camaro do João, gente, pegou fogo. O Camaro do João pegou fogo total. O João passou mal, foi parar no hospital. Ele foi parar no hospital por causa do seu vizinho invejoso, rancoroso, maldito. E o João ficou 4 dias internado no hospital de tanta dor. A cidade ficou em peso, triste. A família do João. E naquela hora, as pessoas começaram a notar que aquele vizinho não estava na casa. As pessoas começaram a notar que aquele vizinho havia desaparecido. Exatamente isso que eu estou falando com vocês. Todo crime deixa rastro, todo crime deixa mancha, todo crime deixa evidência. Não existe crime perfeito. A cidade é humilde, o povo é humilde, trabalhador. Mas em algumas casas daquela havia câmera. Alguma casa havia câmera. E quando foi puxar as imagens, não precisou de muito. A primeira câmera que puxou a imagem viu o invejoso, o maldito, colocando fogo no Camaro do João. E as pessoas correram, ficaram com muito ódio, ficaram com muita dó de João.
E infelizmente as pessoas chegaram e ficaram com tanta raiva que botou-se fogo também na casa do invejoso. O invejoso só vai para trás. O invejoso não consegue nada. O invejoso ainda perde o que ele tem. Botaram fogo nas coisas dele, queimou a bicicleta velha que ele tinha lá no fundo do quintal, e ele desaparecido. E a polícia virou para João e disse: faça sol ou faça chuva, custe o que custar, nós iremos atrás desse cabra aonde ele estiver. João, olha para você ver o fim que leva uma pessoa invejoso. Olha o fim, olha o fim. E a polícia começou a sair naquelas matas, atrás à procura daquele homem. E depois de 7 dias procurando ele, achou-se ele ali em uma fazenda daquela região, trabalhando de mentira, invejando o fazendeiro também, que o fazendeiro falou depois. E a polícia chegou, algemou ele, pegou-se ele, levou-se ele antes de levar na delegacia, lá na casa do João, e a cidade inteira foi pra rua pra ver. A cidade inteira foi pra rua pra ver. E a polícia parou, abriu o fundo da viatura e disse: aqui está ele, João. Eu falei que nós ia pegar esse cabra invejoso. E a cidade inteira estava ali, a mãe do João, o pai, os irmãos chorando, e todo mundo ali filmando. E João aproximou-se, pois, do fundo daquela viatura, e falou-se assim para aquele moço, aquele vizinho maldito: oh, meu amigo, exatamente isso, oh, meu amigo, por que você foi fazer isso com meu carro? Foi anos e anos e anos de trabalho. Eu sempre quis o seu bem, eu nunca quis o seu mal, eu sempre torci pelo seu sucesso. Eu ia até fazer um convite para você ir para São Paulo comigo, trabalhar na mesma empresa. Eu ia te passar os passos que eu fiz para conseguir comprar meu carro, para que você comprasse o seu, rapaz. Eu não queria seu mal, eu não queria o seu mal, eu não queria o seu mal. Mas o João falou uma palavra que marcou aquelas autoridades, que marcou a sociedade, que marcou os seus outros vizinhos, que marcou a população daquela cidadezinha. Ele disse assim: eu te perdoo, em nome de Jesus, mas eu te peço agora, que eu tenho certeza que você vai ficar muitos anos de cadeia. Quando você estiver lá dentro dessa prisão, você para, você pensa, você peça a Deus para curar, para tirar essa obra maldita, para tirar esse câncer maldito da sua vida, da inveja, tirar essa lepra da inveja da sua vida, e nunca mais você faça isso com ninguém. Você destrua o sonho de ninguém, você não destrua mais os bens de ninguém, e agradeça a Deus por Deus te dar, quem sabe, uma segunda chance. E os policiais levou aquele homem para lá. Toda a sociedade aplaudiu, toda a cidade aplaudiu. Teve-se o julgamento daquele homem com o tempo, e aquele homem pegou 22 anos de prisão. Olha só onde a inveja levou ele. Olha só onde a inveja levou ele. A inveja destruiu a vida dele, destruiu a liberdade dele. Tira esse mal em nome de Jesus da sua vida. Não deseje mal para ninguém.
Se você vê alguém comprando um carro, uma moto, uma casa, estando andando bem vestido, bem arrumado, agradeça a Deus. Na minha vida você não tem posse, inveja. Na minha vida você não entra. Mas voltando um pouco atrás, o João, ele foi embora para a cidade de São Paulo. E um homem que outrora que entrou na sua cidade, no Camaro amarelo, todo alegre, com o vidro aberto, agora ele foi para a rodoviária pegar o seu ônibus. É triste, gente. Ele foi pegar o ônibus ali agora na rodoviária e foi rumo ao seu destino, a capital de São Paulo. E quando ele chegou ali na capital de São Paulo, seus amigos falaram: João, cadê seu carro? O que aconteceu? E ele diz: infelizmente, uma obra de inveja de um vizinho meu acabou com o meu carro. Acabou com o meu sonho de anos e anos de trabalho, gente. Mas eu tenho fé em Deus que assim como eu consegui comprar um, eu vou conseguir comprar outro. Eu vou trabalhar, eu vou lutar. Mesmo Deus que me deu um, Ele vai me dar outro. E o João, pois, pegou e saiu com o encarregado daquela empresa no final da tarde e foram abastecer o carro ali no posto, o carro do encarregado ali no posto. E quando eles abasteceram ali, estava tendo-se, pois, ali aqueles cupons de passagem de ano. Você sabe que toda prefeitura de cidade, ela faz um show de prêmio. E ali o encarregado falou assim: olha, João, eu vou dar para você aqui esses cupons que eu ganhei. Toma aí, eu já preenchi bastante, mais de 500. E o João pegou, colocou-se o nome dele ali. Não passou a saber que prêmio era, que nada que era. E quando foi, se pôs, dia 31 de dezembro, houve-se o sorteio daquele carro. E era, pois, uma Ferrari. E Deus moveu as mãos. E quando aquele povo enfiou as mãos dentro daquela urna, Deus disse: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. O seu vizinho achou que te destruiu, que te feriu, invejoso, mas eu, Deus, quebro toda obra de inveja. Você é um batalhador, João. Você é um sonhador, João. Você é um guerreiro, João. Eu te contemplei, João. Eu vi sua dor, João. Quantas vezes você comeu ovo, João? Quantas vezes você deixou de sair, João, para adquirir o seu sonho? E eu não sou injusto. E quando puxou-se o nome João de Oliveira Santos, João de Oliveira Santos, você acaba de ganhar a Ferrari do final de ano no valor de R$1,5 milhão. Eita, glória a Deus! Eita, é por isso que eu não canso de falar de Deus. É por isso que eu não canso de adorar Deus com toda a minha falha, todos os meus defeitos, todos os meus vídeos. Deus não deve nada pra ninguém. E João não acreditou, gente. João desmaiou. João caiu ali. Entregaram a chave, se pôs para João do carro. Os amigos fizeram festa. O encarregado parabenizou ele. Ele falou: foi com bilhete que você me deu, obrigado. E Deus retribuiu e recompensou João. E João foi muito feliz.
retornou-se novamente para a sua cidade, mostrou-se a sua Ferrari agora para todo mundo, para as autoridades, para os seus vizinhos, para sua mãe, para o seu pai. E o invejoso continuava preso ali na cadeia e não pôde nem ver a Ferrari do João. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Que você reflita, que você medite. Se porventura este mal está tentando te pegar, está tentando te possuir, em nome de Jesus, repreenda ele agora e diz: eu serei uma nova pessoa, eu jamais terei inveja novamente de outras pessoas, seja quem for, da minha mãe, do meu pai, da irmã, do meu irmão, do meu vizinho, do meu parente, do meu amigo. Nunca mais esse mal vai entrar na minha vida, para que não aconteça com você o que aconteceu com o vizinho do João. Inveja, inveja, inveja. Inveja mata, inveja destrói, inveja corrói, mais que um câncer, mais que uma lepra, mais que um diabetes. Pode tirar o seu cinto, pode levantar da sua poltrona, assine o sininho das notificações, deixe o seu like, repasse essa história para mais alguém e até a próxima história, querendo Deus. Que Deus abençoe e obrigado a você que ficou até aqui.